Mais uma vez aqui, pessoal, com mais uma aplicação linda de função do primeiro grau, que é a mesma função afim, nessa situação aqui do nosso dia a dia. Então vamos lá. Um técnico em informática cobra uma taxa, cobra R$ 45 a visita e um adicional de R$ 80 por hora de trabalho, com valor proporcional ao fracionamento da hora. O que significa isso? Se R$ 80 é uma hora, meia hora custa R$ 40, ou seja, no fracionamento, numa parte da hora, ele vai cobrar o proporcional a R$ 80. Aí, letra A. Quanto o técnico receberia por um serviço de 2 horas e meia? Tá? 2,5 horas. 2 horas e meia. Então vamos lá. Primeiramente, vamos montar aqui a lei de formação. Então, o valor que o técnico vai receber, vamos chamar de VR. Valor a receber é igual. Começando, ele cobra uma taxa, ele cobra R$ 45, a taxa de visita. Então, R$ 45 mais R$ 80 multiplicado pela quantidade de horas de trabalho. Tá? Então, informalmente, nós acabamos de montar aqui a lei de formação. Informalmente. Tá? Agora, valor a receber pelo técnico obedece àquela linha ali. Aí, letra A. Quanto o técnico receberia por um serviço de 2 horas e meia? Então, no caso, as horas de trabalho, nós vamos substituir ali, ó. Valor a receber é igual, essa é a resposta da letra A com base no que nós montamos. R$ 45 mais R$ 80 multiplicado, horas de trabalho são 2 horas e meia. Tá? Então aqui nós vamos multiplicar primeiro o valor a receber é igual. Então nós vamos multiplicar. E eu acredito que esteja nítido para vocês. Nós vamos multiplicar e depois somar com 45. Então vamos fazer a multiplicaçãozinha aqui. R$ 80, 80 multiplicado por 2,5. Tá? Então, voltando lá, 5 vezes 0 é 0, multiplica normal. 5 vezes 8, 40. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 8, 16. Soma e depois conta as casas decimais. Uma casa decimal, a vírgula está escondidinha, vem para cá, uma. Então, R$ 200. R$ 200 somado com 45, então o valor a receber é R$ 245. Tá? Esta foi a letra A. E eu acredito que está bem nítido para vocês aí, né? Agora vamos para a letra B. A letra B pergunta, dispondo-se, ou seja, você tendo na sua carteira R$ 400, seria possível contratar esse técnico para um serviço de 4 horas? Então, neste caso, o que nós vamos fazer novamente? Substituir 4 horas e ver se esse valor de 400 dá para pagar o técnico, depois de 4 horas de serviço. Então, vamos lá. Letra B, mesma linha de raciocínio, valor a receber é igual a R$ 45, que é o fixo, mais R$ 80 multiplicado horas de serviço 4, tá? Substituindo horas de trabalho, horas de serviço 4. Agora, fazendo o cálculo aqui, ó, valor a receber pelo técnico é igual. Aqui você multiplica para depois somar. Aqui dá R$ 320. Somado com 45, então o técnico vai receber R$ 365.
Então dá para pagar sim, ainda sobram R$ 35 para tomar uma cerveja, né? Não, dispondo-se de R$ 400, então dá 4 horas de serviço, só dá R$ 365. Agora vem a letra C. Qual é a lei? Qual é a lei da função que representa o valor representado pela letra V, ó, o valor V, em reais, de um serviço de X horas? Então, a quantidade de horas de trabalho vai ser substituída por X. É como se eu trocasse, pessoal, aqui, ó, eu trocasse o V de R por V de X e trocasse horas de trabalho aqui por X, tá? Trocasse aqui por X. Então, é só isso que vai alterar da nossa ideia inicial. Então, vamos lá, letra C. Vai ficar assim, ó, valor em função de X horas de trabalho, V de X, ó, V de X, é igual a parte fixa, a taxa fixa, R$ 45 mais R$ 80 vezes X, que X são as nossas horas de trabalho, tá? É só, qual é a lei da função? Tá lá, a lei da função. Essa daqui é uma expressão matemática idêntica àquela do salário do vendedor, um pouco idêntica, que é chamada lei de formação, tá? Só que a questão ainda quer, pessoal, que a gente monte o gráfico da função. Faça um esboço. O que é um esboço? O esboço, esboce o gráfico da função. O esboço é um rascunho. Você vai rascunhar um gráfico aqui. Então vamos lá. De antemão, para a construção do primeiro grau, você só precisa de 2 pontos. A gente vai colocar 3 ali, tá? Nós vamos atribuir valores, horas de trabalho, para ficar mais fácil. A gente esboça o gráfico ao lado. Então vamos lá. Para esboçar o gráfico dessa função, ó, esboce o gráfico. É a última parte do comando da letra C dessa questão. Esboce o gráfico da função. Então vamos atribuir valores aqui. Se para o x igual a 1 hora de trabalho, então substitui V de 1 é igual a 45 mais R$ 80 multiplicado por 1. No lugar do x é 1, eu disse que o x era 1 hora. Então, 80 vezes 1 é o próprio 80. Mais 45 é igual a R$ 125. Olha aí, ó. A imagem, o domínio é 1, a imagem é R$ 125. Agora, 2 horas. Vamos atribuir valores inteiros para ficar mais prático. Então, V de 2, sempre obedecendo a lei de formação, é igual a R$ 45 mais R$ 80 multiplicado por 2. Ó. No lugar de horas de trabalho, substitui por 2. Então, R$ 80 vezes 2 é igual a R$ 160. R$ 160 mais 45 é igual a R$ 205. Quando nós terminarmos de construir o gráfico, eu vou mostrar para vocês o comportamento dessa função, a taxa de variação e que é verídico. Vamos atribuir mais um valor, tá? Vamos dizer que o valor de x seja igual a 3 horas de trabalho. Substituindo na função, V de 3 é igual a R$ 45, que é a parte fixa, nunca muda, mais R$ 80 multiplicado por 3. Pessoal, multiplicando dá R$ 240, mais 45 fica R$ 285. Agora, já com esses 3 valores aí, 3 pontos, já dá para traçar o gráfico. Tá? Nós vamos traçar o gráfico. Então, vai ficar assim, ó, com essa x. O x é o que? São as horas de trabalho.
X são horas de trabalho. E nós temos aqui o V de X. O V de X é o valor em função das horas. Então, pessoal, ó, dá para notar uma coisa aqui. E se o vendedor ele não trabalhasse nenhuma hora, ele ia ganhar R$45. Então, R$45, ó, 80 vezes 0, 0 mais 45, ficaram só os 45. Então, o gráfico ele vai começar lá do 45. Tá? Mas vamos lá. Aqui nós temos, vamos supor que 1, 2, 3, 4. Tá? Continuando, os valores aqui, vamos colocar 0, 1, 2, 3. Então, 0, 1, 2, 3. Então, aqui são as horas de trabalho. Tá? Aqui começa 45, vamos colocar são os reais aqui, 45, 125, 205 e 285. Tá, pessoal? Por que o 45 ali? Raciocina comigo. Se ele chegar na casa de um cliente e ele não trabalhar nenhuma hora, ou seja, x igual a 0, 80 vezes 0 é 0, mas ele vai receber pelo menos a taxa de 45. Então, se ele trabalhou 0 horas, mas tem a taxa fixa de 45, tá? Então, nós vamos começar a partir daqui, ó. Então, para o tempo 1, nós temos um valor de 125. Então, vamos lá para o gráfico. Para o tempo 1, um valor de 125. Tá? Então, o ponto... Não, tá não. Agora, para o tempo 2, já quieta. Para o tempo 2, para o tempo 2, o valor é 205. O áudio já coisou, depois eu vou ter que editar isso aqui. Ó, se aqui é 1, ó, 125 devia ser aqui e 45 aqui, porque já aqui... Não. É assim mesmo. Mas espera aí, volta. É assim mesmo, cara. Depois eu vou te explicar. Quando o x for 0, 0 não é a origem, o y é 45. Aí nasce no 45, Júnior, que é o coeficiente B. Entendeu como é que é? Aqui agora. Pois é. E aí agora? Como é que eu faço agora? Agora, continuando, pessoal. Para x igual a 2, nós temos o valor 205. Então, a reta parte do 2... E outra reta parte do 205. E aí o ponto, tá? Lembrando, ó, R$45 é o coeficiente B. Então, ele é o valor inicial da função. Tá? Valor inicial. Agora, para o x igual a 3 horas, domínio igual a 3, nós temos 285. Ele vai receber R$285. Então, continuando, 285, agora sim, agora você une o gráfico e você vê que a taxa de variação, quem é? A taxa de variação é R$80. A taxa de variação é o coeficiente A. E você vê que a função, a taxa de variação é positiva. Então, a função é crescente. Ó. A função é crescente, ou seja, quanto mais horas o técnico trabalhar, mais horas ele vai receber. Mais reais ele vai receber pelas horas que ele trabalhou. Função crescente. E você pode notar ó, que a taxa de variação é 80. Ou seja, começa no 45. 45 mais 80, né? 125. O mais 80, né? 205. O mais 80, né? 285.
e assim sucessivamente. Tá? Ok? Então, pessoal, uma aplicação linda dessa função afim, função do primeiro grau. E você vê aí, ó, uma situação bem generalizada, uma situação do nosso dia a dia e bem trabalhada na função afim. E até nós estamos trazendo aqui um pouquinho, revisando a taxa de variação. A taxa de variação é o coeficiente A. Tá? E o coeficiente A aqui, ó, por que a função é crescente? Porque o coeficiente A é positivo, ou seja, maior que zero. Ok? Ficamos por aqui e até mais. Aqui nós temos dois exemplos de como calcular a taxa de variação numa função afim. Lembrando que a taxa de variação é o coeficiente A. E a função afim, o gráfico da função afim é uma reta. Tá? Ou uma reta crescente quando a taxa de variação for positiva, ou uma reta decrescente quando a taxa de variação for negativa. Então vamos lá. Pessoal, para calcular a taxa de variação de uma função afim, nós precisamos de 4 valores. Então vamos identificar aqui, ó. O x1 é o primeiro valor de x onde o gráfico, onde sai uma retinha para formar o primeiro ponto. Então x1. Onde sai o outro valor é o x2, a outra retinha. x1, o correspondente dele na imagem vai ser o y1. E o x2, o correspondente dele, que é o 75, vai ser o y2. Note que do x1 para o x2 há uma variação. É chamado de ΔX, variação de x. Tá? Houve uma variação, houve um crescimento. Se houve uma variação em x, houve uma variação na imagem também. Então, do y1 para o y2 é o ΔY. Então vamos lá. Aqui nós temos y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Lembrando que essa formulazinha pode ser substituída também, como eu já falei, ó. Tudo isso daqui quem é? É a variação de y, é o ΔY. Tá? Aqui embaixo, a variação das abscissas é o ΔX. Tá? Também pode ser substituído assim. Tá? Continuando aqui, pessoal, nós temos, ó, pegando as informações do gráfico, então, coeficiente A é igual y2, 75, y1, 50. Então, 75 menos 50, x2 é 3 e x1 é 1. Então, o coeficiente A, que é a taxa de variação, é igual a 25, a subtração de cima, dividido pela subtração de baixo. Logo, a taxa de variação é igual a 12,5. Então, note que foi um valor positivo, por isso que o gráfico é crescente. Tá? Agora vamos para o exemplo da letra B. Se você quiser tirar os pontos, os valores, mas ali fica um pouco mais complicado. Então, existe uma forma mais fácil de fazer isso daqui. Ó. Vamos calcular usando essa forma simplificada aqui. Ó, tá? Então, a taxa de variação, nós já sabemos pelo comportamento do gráfico que ele é decrescente. Então, a taxa de variação é negativa. Então, em cima nós temos o ΔY e embaixo o ΔX. Agora, continuando, menos ΔY. Vamos ver aqui, ó. É do 0 até o 5, então vai variar 5 unidades. ΔY é 5. Aqui é o ΔY. Ao mesmo jeito, ΔX, ó, vai variar do 0 para o 2, então vai variar 2 unidades. E você dividindo, menos 2,5, olha aí, ó. Então, a taxa de variação negativa, por isso que o gráfico da função é decrescente, ó, porque a taxa de variação é negativa.
Então ficamos por aqui. Um abraço. Pronto, é isso.